Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para que possamos fazer mais uma jornada diante da Palavra de Deus sobre aquilo que Deus quer falar conosco. E o tema que nós escolhemos para essa semana é esse mesmo, aprendendo a ouvir a voz de Deus. São vários questionamentos que aparecem e eu gostaria de convidar a você para que nós em 3 tempos pudéssemos meditar sobre isso. Hoje, nossa primeira meditação será sobre como ouvir a voz de Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 14 a 15. É uma parábola contada por Jesus. E diz assim: uma grande multidão vinha de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comida pelos passarinhos. Outra semente caiu num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com plantas e a sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raiz e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandona tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas que as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, porque são fiéis e produzem frutos. Eu quero começar com você, como eu já falei, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nada é mais importante do que entender que Deus deseja falar com você e que realmente você pode ouvi-lo se você sintonizar ao próprio Deus. No texto que nós acabamos de ler, Jesus está contando uma parábola, ensinando que há 4 tipos de atitudes, das quais dependerão o fato de se você receberá claramente a mensagem de Deus ou não. Obviamente, se você pode sintonizar diretamente com Deus, Ele pode direcioná-lo, Ele pode ajudá-lo, economizar o tempo que seria gasto cometendo erros. Ele pode confortá-lo quando você precisar de conforto. Ele pode guiá-lo assim por diante. Então, de acordo com esse texto que nós acabamos de ler, como é possível ouvir a voz de Deus? O que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Quais são as atitudes que me ajudarão a ouvir claramente a voz de Deus? A primeira que eu quero destacar para você é que, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos cultivar uma mente aberta. O texto nos ensina isso. Você já ouviu alguma vez a voz de Deus? Talvez a sua resposta seja negativa. Uma das razões possíveis é que você nunca tenha estado aberto a esta possibilidade. Talvez você
não soubesse que era possível que Deus quisesse falar com você diretamente. O texto que nós lemos, o versículo 5 e o versículo 12, diz o seguinte: certo homem saiu a semear, e quando estava espalhando a semente, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comida pelos pássaros. A semente que caiu à beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega, tira a mensagem do coração dela para que não creiam e não sejam salvos. Deus quer falar conosco, mas Ele não tem uma chance porque nossa mente está fechada, o nosso coração está endurecido. Não estamos desejosos de ouvir a voz de Deus. Já decidimos o que vamos fazer e pronto. O que pode nos causar uma mente fechada. Alguns pontos que nós precisamos entender que talvez atrapalhe nós ouvirmos a voz de Deus. O primeiro pode ser o orgulho. Orgulho que nos leva a ter uma mente fechada. Orgulho que diz: eu não preciso de Deus. Eu não quero ouvir a Deus. Eu posso tomar essas decisões por mim mesmo. Eu não preciso de Deus nisso. Eu posso corrigir esse erro. Eu posso resolver esses problemas. Eu não preciso de Deus. O orgulho. O segundo pode ser o medo. Algumas vezes nós estamos com medo do que Deus vai nos falar. E se Ele disser alguma coisa que eu não queira fazer? Ele pode me dizer alguma coisa dura, difícil. Ele pode me pedir para fazer algo que eu não queira fazer. Tenho medo de perder a minha liberdade, a minha diversão, a minha realização na vida. O medo nos atrapalha ouvir a voz de Deus. Terceiro, o ressentimento. Todas as vezes que somos feridos e mantemos as lembranças dolorosas, isso nos faz fechar nossa mente para Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque isso está acontecendo comigo. Quando você começa a comparar Deus pelas coisas que as pessoas lhe fizeram, você fecha sua mente e seu coração para Ele. A tragédia do caminho batido, endurecido, é que ele é estéril. Nada pode crescer lá. É infrutífero. Uma vida amarga é uma vida desperdiçada. Ela apenas prolonga a dor. Jesus diz que as aves vêm e comem a semente. E esse tipo de vida é para os passarinhos. Ao invés disso, eu gostaria de convidar a você a fazer o que Tiago nos recomenda na palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, deixe todo costume imoral e má conduta. Aceite com humildade a mensagem que Deus planta no seu coração e que pode salvá-lo. Querido, gostaria de convidar a você a entender algumas coisas importantes. Deixe Deus amar você. Deixe Deus falar com você. Abaixe as suas armas de defesa e cultive uma mente aberta para ouvir a voz de Deus. A segunda coisa, para ouvir a voz de Deus, precisa encontrar tempo para ouvi-lo. A segunda razão por que as pessoas nunca ouvem a voz de Deus é porque estão sempre com pressa. Quando vivem um estilo de vida apressada, o tempo com Deus é prejudicado. Ficamos sempre em segundo plano. Ele acaba pegando, quando pega a sobra do nosso tempo. No livro ainda, querido, de Lucas, no versículo 6 e versículo 13 desse capítulo, a palavra de Deus nos diz o seguinte: outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade.
A semente que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria. Elas não têm raiz, por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação, abandonam tudo. Da mesma maneira que o solo endurecido representa uma mente fechada, o solo raso representa uma mente superficial. As plantas nessa parábola não crescem porque não têm raiz. Eles brotam e ficam entusiasmados, mas o entusiasmo dura muito pouco tempo. Quando o calor vem e quando os problemas aparecem, endurecem, murcham e secam. Eu fico pensando, como é que uma pessoa pode ir à igreja anos após anos e nunca ser realmente transformada? A menos que ela esteja retendo e revendo o que Deus lhe fala, ela está apenas iludindo a si próprio. É preciso encontrar tempo para deixar que a verdade de Deus penetre na sua mente, na sua vida e que transforme o seu ser. Jesus, o próprio Jesus, encontrou tempo para ouvir Deus. Quando lemos a palavra de Deus em Lucas capítulo 5, versículo 16, ela diz o seguinte: assim que pode, Jesus se retirou para um lugar isolado a fim de orar. Ainda no livro de Lucas capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte para nós: ele foi orar na montanha, ali ficou a noite inteira em oração na presença de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos diz: ainda não havia amanhecido quando ele se levantou e retirou-se para ir no lugar isolado. Se você quer ouvir a voz de Deus, dê tempo necessário para Ele. Dê tempo necessário para Deus. A terceira coisa, querido, para ouvir a voz de Deus, precisamos eliminar todas as distrações. Muitas vezes, querido, perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus porque a nossa mente está inundada de outros pensamentos, preocupações da vida. Quando nossa mente está cheia, sempre pensamos e nunca dando a Deus uma chance em silêncio para falar conosco. Ele não pode se comunicar. Muitas das vezes nós falamos com Deus, mas não esperamos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. As distrações não permitem ouvir a voz de Deus. Preste atenção no versículo 7, no versículo 14 desse texto, que a palavra de Deus nos diz. Outra parte caiu no meio do espinho, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. O solo com espinho no qual o fazendeiro está lançando a semente representa uma mente preocupada. Um espinho é qualquer coisa que me distrai, evitando que eu invista tempo com Deus. Quando eu começo a negligenciar o meu tempo com Deus, quando eu começo a negligenciar o estudo da palavra de Deus, quando eu começo a negligenciar a minha comunhão com outros irmãos, os espinheiros vão crescendo na minha vida. E a Bíblia diz que eles vão sufocar a minha vida espiritual. Jesus diz isso em Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39, que nos fala o seguinte: se me rejeitarem por preferirem o pai ou a mãe, vocês não me merecem. Se forem mais dedicados aos filhos ou à filha que a mim, vocês não me merecem. Se não forem até o fim comigo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar.
Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar a mim também. Querido, você já parou para pensar se você tem tido mais distrações e por causa dessas distrações você não tem ouvido a voz de Deus? Pelas preocupações do dia a dia, pela ansiedade do dia a dia. Mas há uma quarta coisa que eu gostaria de deixar com você. Para ouvir a voz de Deus, precisamos cooperar com o que Ele nos diz. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos cooperar com o que Ele nos diz. Deus quer falar com pessoas que decidem antecipadamente que vão fazer o que quer que seja que Ele diga para que possam fazer. Se você quer que Deus fale com você, então coopere com tudo aquilo que Ele vai te falar. No versículo 15 desse texto de Lucas 8 nos diz o seguinte: e a semente que caiu em terra boa não são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos. Queridos, o quarto solo representa o coração desejoso de fazer o que quer que seja que Deus diz para fazer antes mesmo que Ele diga. Você gostaria de ter uma vida produtiva, uma vida realizada, uma vida satisfatória? Você se engana a si mesmo se pensa que está crescendo apenas indo à igreja. Pratique o que a palavra de Deus manda. A Bíblia nos diz em Tiago 1:22 o seguinte: não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática o que ela manda. Ponham em prática o que ela manda. Ainda no mesmo versículo, uma outra versão da Bíblia diz o seguinte: não se engane fingindo de ser ouvinte, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coopere com aquilo que Deus diz a você. Esteja sempre pronto para fazer tudo o que Deus mandar. Guarde a sua palavra no coração. O salmista nos diz isso: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Assim você vai produzir frutos, e muitos frutos. O que você vai fazer com tudo que você acabou de aprender? Cuidado, pois o diabo tentará roubar a semente de tudo que foi falado neste momento com você. Não permita que ele roube de você a preciosidade do que Deus ministrou no seu coração. Deus quer falar com você, muito mais do que você quer ouvi-lo. As atitudes corretas permitem uma sintonia sem ruído, sem chiado, sem distração. Permita que haja um canal limpo e aberto para que você seja capaz de ouvir a voz de Deus em todo o seu tempo. Eu quero convidar a você. Talvez no início a sua resposta foi: eu nunca ouvi a voz de Deus. E Deus quer falar com você nesse momento. Deus quer falar com você e Ele já está falando com você. Por isso eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. E quero pedir a você para dividir a sua oração em 2 momentos. Primeiro você vai falar com Deus. Depois você vai fazer silêncio e vai deixar Deus falar com você. Pai, chegamos ao Teu trono da graça. E com a certeza, Pai, que o Senhor está a falar, com a certeza que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor possa nos conceder sensibilidade espiritual para ouvirmos a Tua voz. Talvez nós estamos ouvindo a voz de muitas pessoas ao nosso lado, mas o que nós queremos ouvir é a Tua voz. Por isso, Pai querido, queremos nos silenciar para Te ouvir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém
e amém.